Aplicação de técnicas de testes de aceitação. Os testes de aceitação compreendem uma das etapas do processo de desenvolvimento de software, na qual os usuários testam funcionalidades do sistema para validar se o produto entregue atende ou não atende suas necessidades. Sim, já vimos tudo isso no vídeo que contou a história da Olivia. Era só para ver se você entendeu. Quando utilizamos o SWDs para especificar testes de aceitação, os testes são representados através de diagrama. O SWD é a sigla para User Scenarios Through User Interaction Diagrams, em português, cenários de usuário através de diagramas de interação de usuário. Calma, daqui a pouco vamos ver exemplos da utilização desses diagramas. Os USWDs são compostos por 4 elementos: as elipses, que representam os estados da interação entre o usuário e o sistema, as setas, que representam as transições entre cada um dos estados, os textos com bordas, que representam as entradas do usuário, e os textos sem bordas, ou com bordas da cor branca, que representam as saídas do sistema. Antes de apresentar um exemplo prático do uso de USWDs, vamos analisar a funcionalidade Login do sistema KPG. Na tela de Login do sistema KPG, o usuário irá informar o seu nome de usuário, a sua senha e irá clicar no botão Entrar. Como os dados informados estão corretos, o login é efetuado com sucesso e o usuário é redirecionado para a tela de seleção de vínculo. Um segundo cenário de utilização do login do sistema KPG é quando o usuário informa o seu nome de usuário, a sua senha e clica no botão Entrar. Mas o retorno do sistema é usuário ou senha inválidos. Vamos especificar os testes de aceitação para esses dois cenários da funcionalidade Login utilizando o SWD. Cenário 1. Login efetuado com sucesso. Para efetuar login em um sistema, precisamos ter um usuário cadastrado nele, certo? Neste diagrama, o primeiro estado tem como papel satisfazer este pré-requisito. Isto é, neste estado, é criado no sistema um usuário chamado Hernani César dos Santos, com login hernani.santos e senha 123456. Os demais estados ilustram as interações entre o usuário e o sistema. O sistema solicita ao usuário um login e uma senha. O usuário informa o login e a senha e clica em Entrar. Como os dados informados pelo usuário são válidos, o retorno esperado do sistema é que o login seja efetuado com sucesso. Cenário 2. Login fracassado. O usuário informou a senha errada. No estado de inicialização do nosso teste, no primeiro passo, também denominado Setup, definimos que a senha do usuário é 123456. Na sequência, no próximo estado, o sistema solicita o login e a senha. No próximo estado, o usuário informa o login hernani.santos e a senha 654321 e aciona o botão Entrar. Observe que a senha informada pelo usuário está incorreta. Sendo a senha informada pelo usuário não válida, o resultado esperado é que o sistema retorne uma mensagem informando que o usuário ou senha informados estão incorretos. Supomos que foi solicitado para adicionar a funcionalidade Login a seguinte regra de negócio. Caso o usuário informe a senha incorretamente 3 vezes, o usuário deve ter sua conta de acesso bloqueada. Como ficaria este cenário utilizando o SWDs? Cenário 3. Login fracassado. O usuário informou a senha errada pela 3ª vez. Na inicialização do nosso teste ou no setup do nosso teste, além dos dados do usuário, adicionamos a informação de que o usuário já informou a senha incorretamente 2 vezes em momentos anteriores. No terceiro estado do nosso teste, ao informar a senha para a realização do login, o usuário informa uma senha errada. Sendo assim, o resultado esperado do sistema é a emissão de uma mensagem avisando ao usuário que a conta está bloqueada. Outro exemplo. Supomos que nos foi solicitado para especificar os testes de aceitação da funcionalidade diário de classe do sistema KPG. Esta funcionalidade deverá calcular a média de 2 notas e verificar a situação do aluno, que poderá ser aprovado, reprovado por nota ou reprovado por frequência. Para tanto, as seguintes regras de negócio devem ser observadas. Para ser aprovado, o aluno deve ter média maior ou igual a 7. O aluno deve ter no mínimo 75% de frequência.
Do contrário, é reprovado por frequência, independente da média das notas. Caso o aluno não obtenha a média 7 e tenha frequência igual ou maior que 75%, a situação deverá ser reprovada por nota. Como ficaria este cenário utilizando o SUIDs? Nós construímos 4 diagramas para especificar os testes de aceitação deste requisito usando o SUID. Aqui estão nossos 4 diagramas. Todos os cenários de teste possuem estado para inicialização, ou setup, onde os pré-requisitos para a execução do cenário de teste são criados. Nos 4 cenários, as interações entre o usuário e o sistema são idênticas. O sistema solicita ao usuário que informe um aluno, o usuário informa Hernani.Santos, o sistema solicita que o usuário informe quantidade de faltas, o usuário informa o número de faltas, o sistema solicita que o usuário informe as notas da avaliação 1 e da avaliação 2, o usuário informa as notas da avaliação 1 e da avaliação 2, e no último estado, o sistema mostra o resultado. No primeiro cenário, o aluno tem média 7 e tem mais de 75% de frequência. O resultado esperado do sistema é média 7 e situação aprovado. No segundo cenário, o aluno tem média 6,9 e tem exatamente 75% de frequência. O resultado esperado é média 6,9 e situação reprovado por nota. No terceiro cenário, o aluno tem média 6,9 e tem menos de 75% de frequência. O resultado esperado é média 6,9 e reprovado por frequência. E no quarto e último cenário, o aluno tem média 8,5 e tem menos de 75% de frequência. O resultado esperado é média 8,5 e a situação reprovado por frequência. Agora é a hora de mostrar o que você aprendeu. Por favor, responda ao questionário e encaminhe suas respostas para o e-mail hernani.santos@posgrade.ufsc.br ou através do meu WhatsApp. O meu número de WhatsApp está lá no questionário. Muito obrigado por contribuir com a nossa pesquisa.